Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos começar a falar das adaptações, né? O que que a gente precisa observar para fazer as adaptações, quais são os tipos de adaptações que a gente pode fazer para tornar um ambiente mais inclusivo. Bom, vamos lá. A gente está pensando aqui, né, num ambiente escolar, o curso foi mais voltado para isso, né, mas também a gente consegue fazer, né, essas mesmas adaptações em outras instituições. E aí, né, quais são os tipos de adaptações que a gente pode fazer? Porque quando a gente pensa em adaptação, a gente pensa especificamente numa dificuldade pontual de um aluno, né? Então, esse aluno tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então eu preciso fazer adaptação nisso, nisso, nisso. Mas as adaptações, elas não devem ser somente individualizadas, né? Como se a responsabilidade pelo aluno estar desse jeito porque não estar, né, tendo um desenvolvimento pleno, porque ele tem tal condição, né? Então, a gente tem que pensar sempre em adaptações macro, né, de contexto, né? Não só as adaptações pontuais, que são também muito importantes. Mas vamos lá, eu separei aqui de forma dividida, né, estruturada, para a gente conseguir pensar uma a uma. Então, a gente pode fazer, sugerir, né, ou observar mudanças na organização da instituição, né? Como é que é o quadro de funcionários dessa instituição, né? Quais são os profissionais pertencentes a essa instituição? Eles têm bom diálogo? Se algum profissional tiver dificuldade em relação a alguma questão específica, algum transtorno específico, ou, né, está observando alguma situação que precisaria ser mediada pela escola, ele tem fácil acesso, né, ao seu superior, né, como são as relações dentro dessa instituição, né, uma instituição com um público diverso, com profissionais com características diferentes, né, então, nesse sentido as mudanças propostas na organização da instituição. Quais são, então, as mudanças sugeridas para um aluno específico? Normalmente, né, de novo, a gente pensa que um aluno que precisa de adaptação é um aluno necessariamente que tenha, né, uma dificuldade de aprendizagem justificada por um transtorno, né, ou deficiência. É lógico que, por lei, né, a lei garante, né, as adaptações para esses alunos que são laudados. E é isso que normalmente as escolas usam como argumento. Mas ele não é laudado, ela não é laudada, né, não tem o laudo, não tem o CID. Mas a gente tem que pensar, né, lá no conceito de inclusão, que a gente promover oportunidades para todos, né? E aí, se a gente está vendo que tem um aluno com dificuldade, né? Ele não é laudado, ele pode só ter uma dificuldade, ele pode não ter um transtorno, mas ele está com dificuldade, né? Por que não fazer adaptações para esse aluno, né? A gente não tem que se restringir a fazer adaptações somente para alunos com CID, né? A gente tem que pensar sempre em tornar o ambiente inclusivo para todos, né? Então, as adaptações, as mudanças pontuais para um aluno específico são nesse sentido, a gente aprender a olhar qual é a dificuldade, ao entender como esse aluno aprende, né, como se dá o processo de ensino-aprendizagem dele, e a partir disso eu elaborar, né, estratégias de acordo com o cronograma da escola, né, curricular, mas estratégias para que esse aluno chegue no mesmo ponto que os outros. Aí temos também as mudanças de espaço físico, né, necessárias para adaptação, rampas, estruturar a sala de uma forma diferente se for necessária, né, enfim, né, mudanças de espaço físico de forma geral, sei lá, de luzes, né, a gente vai falar na aula sobre transtorno do espectro autista, sobre luzes, sobre barulho, né, sobre questões sensoriais, então, adaptações de espaço físico nesse sentido. E também mudanças sociais. E aí, o que eu chamo aqui de mudanças sociais? Mudanças sociais, aquelas que a gente faz, né, para o ambiente, né, para as interações, elas se tornarem mais
inclusivas. E aí, o que a gente poderia pensar aqui de mudanças sociais? Oficinas, treinamento, dialogar com a comunidade, né? Promover diálogos na escola, né? Participação dos alunos em debates, isso tudo são mudanças sociais. Então, vamos lá. Sobre a organização da instituição, né? Como é que é a relação interpessoal entre os funcionários, né? Como eu disse, eles se dão bem, né? Eles não se dão bem, têm fácil acesso, se precisar de ajuda a um superior, né? Consegue tirar dúvidas, consegue solicitar um curso, caso precise, né? É atendido, enfim, né? Promoção de treinamentos e educação continuada, então uma escola inclusiva é uma escola que promove a educação continuada, né? Não tem como um professor se formar, né? Uma coordenadora se formar, um diretor se formar e parar por ali, né? Porque a escola talvez seja o ambiente em que a gente tenha mais diversidade, né? Ali. Então, como é que um curso de graduação dá conta de todas as especificidades de todas as pessoas? É impossível, né? Então, as demandas vão surgindo conforme o trabalho vai acontecendo, né? Então, educação continuada é muito necessária. Então, às vezes, não sei, né? Nossa, eu estou com dificuldade de manejar comportamentos de um aluno que tenha transtorno do espectro autista. Aí uma outra professora, nossa, eu também, né? Ah, vamos solicitar um curso, né, de manejo de comportamento para os nossos superiores, né? Então essa escola, ela faz isso, ela é aberta a isso, ela promove treinamentos, né? Colocar na prática ali. Então, né, isso é muito importante. A reunião periódica para discutir os casos, porque sempre uma visão, né, de outra pessoa contribui, né, para que você consiga, nossa, não tinha pensado nisso. É verdade, acho que eu vou fazer dessa forma, acho que eu vou adaptar os textos para esse aluno, né? Ou então, nossa, é verdade, eu acho que eu deveria conversar com a família para encaminhar o caso para uma psicóloga, para uma fonoaudióloga, né? Então, as reuniões periódicas, elas ajudam a ter uma visão, né, global do caso, né? E não só reuniões periódicas com, né, os profissionais ali dentro da instituição, que é muito importante, mas também aceitar, né, os profissionais de fora que estão envolvidos ali no trabalho com a criança, para essas reuniões também fazerem trocas, né? Isso é muito importante. Supervisões, né? Então, discutir os casos com alguém que talvez tenha, né, uma expertise maior aí sobre determinado assunto, né? Então, olha, eu estou fazendo dessa forma, surtiu esse efeito, não surtiu efeito, né? E aí recorrer, né, ao conhecimento de uma outra pessoa também pode ajudar. Enfim, né, tudo. Então, quando a gente fala de organização da instituição, a gente está falando sobre todos esses aspectos, tudo que acontece ali em relação às pessoas que formam essa instituição. E aí, quando a gente fala de mudanças pontuais para um aluno específico, o que entra aqui dentro? Então, adaptação de materiais pedagógicos, adaptações físicas, inserção em reforço ou projetos específicos, apoio psicológico, entre outros. Então, vamos lá, né? De novo, a gente não tem que pensar que adaptação para um aluno específico, o aluno específico necessariamente tem alguma deficiência ou algum transtorno, né? Então, adaptação de materiais pedagógicos. Ok, dentro daquele currículo, dentro do que é proposto para aquela turma, né? Eu consigo fazer adaptações para que esse aluno consiga ter um aproveitamento maior, né? Ele consiga absorver. Precisa a criança olha, né, aquilo, como eu já ouvi, nossa, parece que eu estou, quando eu estou na sala de aula, né, parece que eu estou num lugar que as pessoas falam outro idioma, e aí eu me sinto muito fora, muito perdido, né? Então, como fazer essa criança se sentir mais pertencente àquele lugar, né? Sentir que está entendendo, que sair, né, no final do dia com pelo menos um aprendizado novo, né? Alguma conclusão nova. Então, ok, eu estou vendo que ele não está indo bem nos exercícios de matemática, não está conseguindo entender.
vou tentar fazer uns exercícios personalizados, no sentido de aproximar da realidade dele, colocar nos problemas personagens que ele gosta, porque tudo isso vai tornando mais atrativo, né? Adaptações físicas específicas, então mudança de lugar, né? Permitir a saída da sala por alguma questão, colocar itens sensoriais, se for necessário, né? Tudo isso está dentro de adaptação física. Inserção em reforço ou projetos específicos. Então, eu estou vendo que a sala de aula não está dando conta, né? Mesmo com as adaptações dos materiais. Então, eu preciso pensar em expandir, né? Sair daquele ambiente para ajudar aquele aluno, né? Então, normalmente o reforço, né? Ou então, se for uma questão, por exemplo, emocional, a gente pode pensar em projetos específicos como uma roda de conversa, né? Participar de um teatro, alguma coisa nesse sentido, né? Apoio psicológico, né? Você vê que é uma criança que mudou, um aluno que mudou o comportamento, né? Não era assim, se tornou assim, tá muito deprimido, não interage mais. Então, o apoio psicológico é importante, não só nisso, mas também, né, na insegurança ou na autoestima ali baixa por conta das dificuldades pedagógicas, né? Então, é um aluno que fica se rebaixando, que já desistiu, não tenta mais. Então, o apoio psicológico pode, além, né, das adaptações, o apoio psicológico pode ajudar. E aí, de novo, é importante a gente pensar que não é só, não, eu encaminhei para o psicólogo, agora tem que resolver, né? Não é assim que funciona. A gente não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade, ela é compartilhada, certo? Bom, e de espaço físico, né? Rampas e elevadores, espaço para descompressão. A gente vai falar mais sobre o espaço para descompressão em alguns exercícios que a gente formulou para vocês, mas o espaço para descompressão seria como se fosse uma sala com poucos estímulos, né? Para quando uma criança criança ou aluno estiver em crise. Vocês vão ver que eu falo muito criança, porque eu acabo trabalhando mais com criança, mas não necessariamente crianças, né? Crianças e adolescentes, ou mesmo, né, se você estiver assistindo esse curso para aplicar em um outro ambiente, né? Serve para todas as idades. Então, um espaço para descompressão, né? Uma sala com poucos estímulos, um lugar com poucos estímulos, para se, né, esse aluno tiver com uma sobrecarga, ele consiga se autorregular, né? Uma sala sensorial, se for necessário. Carteiras para alunos obesos e cadeirantes, que é muito raro ver, a gente vê muito, muito, muito raro, né? Por mais que pareça, né, que é algo comum, né, mas é muito raro, né? E entre outros tipos de adaptações aí, tudo que vocês pensarem de que for adaptação do ambiente, né, e não só para um aluno específico, né, mas do ambiente, entra aqui, tá bom? Em adaptações de espaço físico. E aí, o que a gente poderia pensar de adaptações sociais? Como a gente falou lá no início, eu dei um breve resumo, né? Então, oficinas para discutir assuntos específicos. Então, tá tendo uma onda de bullying na escola. Nós vamos fazer, né, oficinas sobre bullying, né? Ou então, tá tendo sei lá, uma onda, percebemos, né, nessas conversas que a gente tem, com a equipe, que tem muitos alunos que estão deprimidos, que estão se automutilando, ok? Vamos fazer uma roda de conversa com uma psicóloga, né? A gente sabe que com a internet existem muitos vídeos, né? Que estimulam, às vezes, coisas não muito legais, e aí meio que a gente observa em massa, assim, o movimento dos adolescentes e das crianças, comportamentos similares, né? E aí a gente vai ver tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, oficina, né? A conversa em grupo com um psicólogo pode ser muito, muito importante. Então, oficinas para discutir assuntos específicos. Palestras, né? Então, trazer profissionais de outras áreas, né? Para fornecer palestras sobre temas específicos. Pessoas com vivências específicas para falar, então eu trago uma pessoa que tem TDAH, eu trago uma pessoa que tem síndrome de Down, né? Ou uma pessoa que faz parte do grupo LGBTQIAP+,
para falar, né, sobre a sua trajetória, enfim, né? De adaptações sociais, nós também podemos fazer treinos de pares, que é algo muito interessante e muito eficaz, que é você trabalhar com os colegas de turma, né? Como lidar com algumas questões em relação a algum aluno, né? Então, e algo que surte bastante efeito. A gente vai falar também ao longo dos casos que eu for colocando para vocês aqui. Bom, e aí, né, tendo em vista, né, essas observações em relação às mudanças, né, vou fazer um recorte específico aqui, que é das mudanças para um aluno específico, e aí agora a gente vai pensar em o que a gente vai observar, né, nesse aluno. Então, vamos lá. Suponhamos que tem um aluninho que você percebe que ele está com muita dificuldade. Você passa atividade, você não faz o mesmo ritmo, não consegue responder, né? E aí, a única informação que você tem está com dificuldade, mas não é uma informação suficiente. A gente precisa aprofundar um pouco e entender o porquê é que essa criança está com dificuldade. Então, e aí o que a gente precisa discriminar, né? Quais são as coisas que a gente precisa observar? Os aspectos físicos, né, e biológicos, né, não tem alguma questão física, biológica acontecendo, os aspectos comportamentais, de interação, pedagógicos e emocionais. E aí agora a gente vai falando de um a um. Então, o que a gente observa em relação aos aspectos biológicos, né, físicos e biológicos? Existe uma questão visual. Você percebe esse aluno quando ele está escrevendo na lousa, ou quando ele está desenhando, né? Ou tá lá olhando para a lousa com o olhinho apertando, ou no papel, chega muito perto do papel para escrever, para desenhar. Pode acender uma lanterninha para alguma questão visual, né? É um auditivo, é um aluno que não responde quando eu chamo, né? Tá sempre falando o quê, né? Não entende muito, parece meio confuso às vezes. Pode acender, né, para uma questão auditiva, né? Motora. É um aluno que tem dificuldade na pega do lápis, né? É um aluno que é meio desequilibrado, né? Tem dificuldade de chegar até a sua carteira sem esbarrar nas coisas, por exemplo, né? Então, a gente ficar de olho nessas questões, porque a gente, percebendo que é isso, ou que talvez possa ser isso, não dá para ter certeza, a gente pode fazer algumas adaptações e também encaminhar para os profissionais necessários, né? Então, para o oftalmo, para o otorrino, né? Para uma psicomotricista. E aí, na sala de aula, né? O que a gente pode fazer para ajudar esse aluno se as adaptações necessárias a serem realizadas forem por questões físicas e biológicas, né? Então, mudar o local onde o aluno senta, né? Colocá-lo mais para frente, né? Se for por uma questão, colocá-lo mais para frente, até, né, ali logo na primeira carteira. Se for uma questão motora, dar um espaço na carteira dele entre a dos maior, né, do que o de costume, entre a dos colegas, para que ele consiga chegar mais tranquilo, sem se machucar, sem esbarrar, né? Usar adaptadores de pega, né, do lápis, da caneta, enfim, né, repetir as instruções que foram dadas no grupo, porque às vezes a instrução é dada lá na frente para o grupo, e uma coisa que faz muita diferença, né, é dar uma instrução com contato olho no olho. A chance da criança entender melhor, por mais que pareça besteira, né, mas a chance de uma criança entender melhor no contato olho no olho é maior, né? Então, você deu a instrução para o grupo, e aí você viu que essa criança não começou a produzir logo depois da instrução, vá na frente dessa criança, olhe no olho e fale, né, de novo para ela o que é para ser feito, pergunta se tem dúvida, né? Porque isso pode ser até um encurtamento da distância que existe, né, entre o professor e o aluno. Vamos lá. Então, quais são as adaptações comportamentais, ou o que seriam, né, as questões comportamentais que eu digo aqui? Pode ser
um aluno muito tímido, é um aluno que fala muito, pelo contrário da timidez, fala muito, é um aluno muito agitado. Então, de novo, né, prestar atenção no motivo da dificuldade pedagógica. Então, às vezes, a timidez faz com que ele não tire dúvida, ou que ele não se manifeste, né, durante uma explicação para contribuir, e aí perca nota, né? Eu tenho dificuldade de apresentar um trabalho. Fala muito, aquele aluno que está toda hora sempre chamando atenção, né? E agitação, né? Levanta, né? Atrapalha os outros colegas, enfim, né? Então, a gente pode fazer encaminhamento para o psicólogo, né? A gente evita colocar em situações vexatórias. Então, o aluno tímido, não, mas você consegue sim, você tem que falar, né? Isso pode ser extremamente ansiogênico para uma criança que é tímida, né? Validar o desempenho, né? Direcionar a energia da criança agitada para alguma coisa produtiva, então colocá-la como ajudante de turma, entregar as atividades, né? E buscar alguma coisa na coordenação. Então, tudo isso são adaptações que ajudam, né? Lógico, estou falando aqui dando exemplos, né, mais genéricos, e a gente vai aprofundando de acordo com os transtornos que nós vamos falar, mas é só para vocês entenderem o que eu quero dizer em relação a adaptações comportamentais, né? E também para vocês verem, né, de novo, que a inclusão não é só sobre um transtorno ou uma deficiência. E aí, adaptações de interação, né? Essa criança está sofrendo bullying, você percebe, né, quando ela entra na sala, um grupinho de crianças faz uma chacota, dá uma risada, e ele fica mais, se fecha mais, né? Ou às vezes até explicitamente mesmo, né? As crianças falam coisas absurdas, enfim, né? Dificuldade de fazer amizades, é um aluno, uma aluna mais isoladinho, na hora de fazer trabalho em grupo, perguntando, mas eu não posso fazer sozinho, né? Eu preferia fazer sozinho, né? Uma dificuldade de conviver em grupo, né? E aí pode ser não por essa dificuldade de fazer amizades, mas uma criança mais tolerante à frustração mesmo, então tudo do jeito dela, e aí acaba que se isola, né? É uma criança mais hostil, um aluno mais hostil com os colegas, e aí isso também nos dá pistas de que talvez, né, a dificuldade de aprendizado venha por conta de uma dificuldade de interação. E dos aspectos pedagógicos, né, eu quis colocar por último, porque normalmente, né, as pessoas buscam cursos de inclusão para saber sobre aspectos pedagógicos, mas eu queria que vocês, de novo, entendessem que não é só sobre isso, né? Então, nos aspectos pedagógicos, vamos pensar em algumas coisas, né? Essa dificuldade sempre existiu, né? Ou esse aluno passou a ter essa dificuldade em algum momento. E em que momento foi isso? A partir de que momento? Essa dificuldade é na compreensão da explicação, da atividade, do exercício, ou é uma dificuldade na execução, né? É uma dificuldade que ela é específica em uma matéria ou ela é generalizada? Para tudo ele tem dificuldade ou ela tem dificuldade. E aí você vai percebendo como é que ele aprende mais, né? Ele aprende mais quando tem números envolvidos, ou ele aprende mais quando os textos são mais curtos, ele aprende mais quando eu dou explicações né, lá na frente, enfim, né? A gente vai olhando para todos esses aspectos. É muito importante a gente esmiuçar. Quando alguém chegar para você, mas esse aluno está com dificuldade. Ok, mas que dificuldade? Porque é muito generalizado, né? Está com dificuldade. Que dificuldade? Como assim? Desde quando? Né? E aí a gente vai investigando para que depois a gente consiga construir um plano de ensino individualizado muito adequado, né? De acordo com as reais necessidades daquele aluno. E aí também, né, temos questões emocionais,
ele mudou o desempenho repentinamente, né? Era um aluno muito engajado, entregava as tarefas, compreendia, e de repente é um aluno que está mais desligado durante a aula, ele não está fazendo mais as tarefas, teve uma queda de rendimento muito grande. Aí a gente começa a investigar, né? Teve alguma coisa na família, a família mencionou alguma coisa, como, sei lá, o falecimento de um ente querido, a separação de alguém, né? Tudo isso também interfere. Os aspectos emocionais, eles interferem muito, né? Na aprendizagem. Bom, nessa aula de hoje, eu quis mostrar para vocês, né, o que a gente precisa observar e quais são os tipos de mudança que a gente pode fazer numa instituição para tornar o ambiente mais inclusivo. Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício para colocar esses conhecimentos em prática. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, fico à disposição para tirarem dúvidas e até a próxima!